Senta aqui comigo, meu povo. Chega mais. A fogueira está quente, a cadeira de madeira está rangendo, e a noite hoje está daquele jeito, pesada, sem vontade de respirar. Você aí que está assistindo, chega mais perto, não pule nada, beleza? O que eu vou contar aqui não é invenção, é história vivida, história passada. E já aproveita menos, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta no final. Essa aqui merece ser ouvida até o fim. Pois bem, eu sou homem simples da roça. Tenho meus calos, minhas manias e umas histórias que eu nunca quis guardar só pra mim. E essa que vou contar hoje veio de um amigo meu, velho Zé Canuto, companheiro de tropiada, de pescaria e de noite mal dormida. Zé era cabra bom, trabalhador, honesto, mas com aquele olhar de quem já viu coisa demais no meio do mato. Sempre que a gente se encontrava, ele sentava assim como eu estou sentado agora, puxava o chapéu para trás e começava um caos. Mas teve um único que ele me contou só uma vez. Falou, baixou o olhar e nunca mais tocou no assunto. Foi assim, era época de seca braba. O chão parecia vidro rachado e o vento vinha quente, arrastando poeira como se fosse brasa apagada. As noites, mesmo frias, carregavam um silêncio estranho, daqueles que fazem a gente escutar o próprio coração batendo dentro da orelha. Zé morava sozinho num sítio afastado, no alto de um pasto. Voltava do trabalho sempre no escurecer. E foi numa dessas voltas que ele começou a ouvir um assovio, sabe? Mas não era assovio de gente animada, nem de peão chamando cachorro. Era fino, longo, meio arrastado, daqueles que arrepiam a espinha antes da gente entender por quê. Toda noite, sempre no mesmo horário, sempre perto da porteira velha, aquela que dava entrada no caminho para a casa dele. No começo ele pensou, deve ser vento, mas o vento não assovia igual todo dia, do mesmo jeito, no mesmo ponto. Vento não chama a gente pelo nome. E foi aí que começou a ficar sério. Na terceira noite, Zé ouviu o assovio bem pertinho, e por trás dele, bem baixinho, quase engolido pelo escuro, uma voz rouca repetiu, Zé. Ele gelou na hora, subiu a trilha correndo, igual menino com medo de lobisomem. Trancou tudo, acendeu lamparina, benzeu-se, mas o assovio continuou, vindo de dentro do quintal. De manhã, cansado e apavorado, Zé procurou ajuda, e só uma pessoa poderia saber lidar com coisa assim. Dona Alzira, benzedeira antiga, quase centenária, moradora do córrego fundo. O povo dizia que ela curava o corpo e espantava o que não era corpo também. Zé chegou lá suando frio, rosto abatido, olhos fundos, camisa grudada no peito. Dona Alzira, tem coisa me chamando na porteira. Ela não respondeu de imediato. Só pegou o rosário velho, arrumou a cadeira e mandou ele sentar. Você ouviu com o ouvido ou com o coração? Ela perguntou. Zé ficou sem palavras. Não sabia o que dizer. Ela fechou os olhos e continuou. Tem chamado que vem do mundo dos vivos. E tem chamado que vem do caminho errado. E quando vem desse caminho, é porque alguém abriu a porta. Ele não entendeu, mas sentiu o corpo pesar. A velha mandou ele sentar num tamborete no meio do quarto. Acendeu incenso grosso, pegou um ramo de arruda e começou a benzer. Foi aí que tudo desandou. A lamparina apagou sozinha, como se alguém tivesse soprado bem forte. E o quarto ficou no breu completo. Só o cheiro de terra molhada, forte, pesado, subiu. A voz de Dona Alzira mudou. Ficou mais grave, mais arrastada. Não vira pra porta, Zé. Não vira por nada desse mundo. Mas quando a gente diz para alguém não fazer algo, é quando a vontade mais aperta. E ele virou. Diz que nunca viu coisa igual. Na porta, flutuando uns 2 palmos acima do chão, tinha um treco torto, magro demais, sem perna, sem forma certa. Parecia mais sombra que corpo. Mas a parte pior era o rosto, ou o que parecia ser o rosto. 2 buracos fundos, negros, profundos, como se entrassem para dentro do nada. E de lá vinha o assovio e a voz, ai, vem. Foi nesse momento que ele sentiu um aperto no peito.
como se alguém tivesse enfiado a mão dentro dele e puxado um pedaço. Zé não conseguia respirar. Dona Alzira gritou: "Fecha os olhos, homem! Fecha! Que ele ainda não te levou, porque não achou o que veio buscar." Zé fechou os olhos com força. A benzedeira começou a rezar tão rápido, tão forte, que parecia que eram duas pessoas rezando ao mesmo tempo. E uma das vozes não era humana. O chão estava tremendo. O ar ficou pesado. A arruda queimou na mão dela, sem fogo nenhum. E o assovio foi ficando mais fraco, mais distante. Eitsu, quando a luz voltou, a sombra já não estava, mas é na porto. No chão de terra batida, tinha 3 marcas de garra, profundas, como se algo tivesse tentado entrar à força. Zé perguntou o que aquilo era. A velha, cansada, respirou fundo e disse: "Isso aí te acompanha há um tempão, né? Alguém, em alguma encruzilhada da vida, chamou o seu nome onde não devia. E quando chamam, eles vêm. Um deles veio atrás de você." O Zé ficou branco. Ela completou: "Agora você vai ter que cuidar. O benzimento afasta, mas não apaga. A coisa vai rondar. Vai tentar de novo, mas da próxima vez não atende ou não volta." Ele voltou para casa tremendo. Nos dias seguintes, o assovio não apareceu. O vento voltou a ser vento. O pasto voltou a ser pasto. Mas o Zé nunca mais passou pela porteira sem fazer o sinal da cruz. E nunca mais ficou do lado de fora depois das 9 da noite. Ele dizia que de vez em quando a lua ficava fina, quase sumindo, ele sentia um arrepio no pescoço, um cheiro de terra molhada e um assovio bem baixinho, quase como se fosse lembrança. E aí, minha gente, eu pergunto: será que o que chama seu nome à noite é sempre gente? Porque nesse mundo aqui e no outro também, tem coisa que não quer aparecer, mas te vê e te chama. Se você gostou dessa história, não esquece, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aí se na sua região tem benzedor, benzedeira ou alguma história parecida. Aqui no mato, minha gente, o que a gente não sabe sobe da gente.